E se eu te dissesse que existe um mal-entendido milenar, um erro de interpretação que faz milhões de pessoas acreditarem que Deus mudou de personalidade na metade da história? Muitos olham para o passado e veem trovões, regras e severidade. Depois olham para o presente e veem amor e graça, como se fossem dois universos opostos. Mas e se a chave para entender o destino da humanidade estivesse escondida exatamente naquilo que a maioria ignora? Hoje, vamos desvendar o mistério das duas leis e dos dois acordos. O que você vai descobrir agora não apenas muda a forma como você lê a Bíblia, mas define onde você encontra segurança em um mundo que está desmoronando. Prepare-se. A verdade é muito mais profunda do que nos contaram. Tudo começa muito antes de existirem nações, templos ou escrituras. Volta comigo para o início de tudo. No Jardim do Éden, o ser humano não precisava de tábuas de pedra. Sabe por quê? Porque a lei do universo, a lei do amor e da ordem já estava gravada na própria fibra do coração humano. Adão e Eva sabiam instintivamente o que era certo. Era natural, como respirar. Mas então, aconteceu a ruptura, a transgressão. O vírus do egoísmo entrou no sistema. No momento em que o homem caiu, o silêncio mortal tomou conta. Pela lógica da justiça perfeita, a história deveria acabar ali. Transgressão exige um preço. Sem a lei quebrada não haveria morte, mas porque a lei é eterna e não pode ser descartada, a humanidade estava condenada. Foi nesse instante de terror que o plano de resgate foi ativado. Não foi um plano B, improvisado às pressas. Foi um acordo de graça estabelecido desde a eternidade, a promessa de um Salvador. Para que o homem não esquecesse o custo terrível do pecado, foi instituído um sistema visual. O sacrifício. Imagine a dor do primeiro homem ao ter que tirar a vida de um animal inocente. Aquilo não era um ritual vazio, era uma lição brutal e dolorosa de que o pecado traz a morte, e de que um dia, alguém inocente morreria para salvar o culpado. Esse conhecimento foi passado de pai para filho, de Adão para Noé, de Noé para Abraão. Abraão, o homem que ouviu a voz de Deus e obedeceu, não para ser salvo, mas porque já confiava no resgatador. Ele guardava os mandamentos, os estatutos e as leis, muito antes do Monte Sinai existir. Mas o tempo passou, e a memória humana é frágil. Os descendentes de Abraão, o povo escolhido para ser a luz do mundo, acabaram escravos no Egito. 400 anos de escuridão, cercados por ídolos de ouro, deuses com cabeças de animais, e uma cultura que celebrava a morte. A poeira do Egito cobriu a verdade. Eles esqueceram quem eram. Esqueceram a santidade de Deus. A lei que antes estava em seus corações foi apagada pela escravidão e pelo paganismo. Deus precisava agir. Ele precisava reescrever o que o tempo havia apagado. Ele os tira do Egito com mão poderosa e os leva para o deserto. E ali, diante de uma montanha fumegante cercada pela glória de anjos e um som que fazia a terra tremer, Deus falou. Ele não confiou essa mensagem a um profeta. Ele proclamou sua lei com a própria voz, para que ninguém jamais duvidasse. E para garantir que aquelas palavras nunca fossem adulteradas por tradições humanas, ele fez algo inédito. O próprio Deus escreveu os 10 mandamentos em pedra. Pedra, o símbolo da eternidade. O que é escrito em pedra não muda. Mas aqui acontece a grande confusão que engana tanta gente até hoje. Preste muita atenção agora. Além da lei moral gravada na pedra e guardada dentro da arca sagrada, Deus deu a Moisés outras instruções. Leis sobre sacrifícios, festas, rituais e o sacerdócio. Essas leis Moisés escreveu em um livro. Você percebe a diferença? Havia uma lei eterna, o reflexo do caráter de Deus que diz: não matarás, não cobiçarás. E havia uma lei cerimonial, um sistema de símbolos e sombras que apontava para o futuro. O santuário terrestre era como uma maquete gigante do plano da salvação. O incenso subindo representava as orações aceitas. O cordeiro no altar gritava para a história que um Messias viria. Tudo era uma sombra. E uma sombra só existe até que a realidade apareça. Muitos hoje tentam misturar tudo dizendo que a cruz aboliu a lei de Deus, mas isso é um erro trágico. A cruz aboliu a sombra, não a realidade. Quando o verdadeiro cordeiro morreu, o véu do templo se rasgou. Não precisávamos mais matar cordeiros. A lei cerimonial encontrou seu fim glorioso. Mas e a lei moral? Os 10 mandamentos? O próprio Rei do Universo disse que é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que um traço dessa lei mudar. Porque essa lei não é uma lista de regras arbitrárias. Ela é a descrição de quem Deus é. E Deus não muda. Antes de continuarmos para a parte mais impressionante dessa história, menos os segredos sobre quem realmente falou no Monte Sinai Sevoca, está gostando de mergulhar fundo nessas verdades que libertam? Já se inscreva no canal. A maioria das pessoas passa a vida na superfície, mas aqui nós cavamos até encontrar o ouro. Agora pense comigo, por que Israel falhou tanto? Quando Deus os libertou e propôs uma aliança no Sinai, o povo, com uma autoconfiança arrogante, disse: tudo o que o Senhor falou,
nós faremos. Eles achavam que conseguiam obedecer por conta própria. Eles confiaram na própria força. Esse foi o velho concerto, um acordo baseado na promessa humana de obediência. O resultado? Fracasso total. Semanas depois, estavam adorando um bezerro de ouro. A promessa humana é como areia. Ela não sustenta o peso da santidade. Eles precisavam desesperadamente entender que não podiam se salvar sozinhos. A lei servia como um espelho. Ela mostrava sujeira no rosto, mas não podia lavá-la. Ou o espelho diz: você está sujo, mas o espelho não é sabão. Eles precisavam de um Salvador. É aqui que entra o novo concerto, que, ironicamente, é mais antigo que o velho. É o mesmo acordo de graça feito com Adão e Abraão. A diferença: no velho, o povo dizia: nós faremos. No novo, Deus diz: eu farei. Deus diz: eu colocarei a minha lei no seu interior. Eu a escreverei no seu coração. Não é sobre anular a lei, é sobre mudar onde ela está escrita. Antes estava em pedras fora de nós, condenando nossas ações. Agora, pelo Espírito, ela é gravada em nossos desejos, transformando quem somos. Em vez de tentar ganhar o céu por mérito próprio, aceitamos o sacrifício perfeito e, por amor, vivemos em harmonia com o céu. E aqui está a revelação que conecta todas as pontas soltas. Muitos acham que o Deus do Antigo Testamento era o pai distante e severo, e que Jesus veio depois para acalmar as coisas. Mas a história sagrada nos mostra algo avassalador. Desde que o pecado entrou no mundo, o Pai entregou a comunicação com a humanidade nas mãos do Filho. Quem caminhou com Enoque? Quem falou com Noé? Quem apareceu a Abraão antes da destruição de Sodoma? Quem guiou Israel pelo deserto numa coluna de fogo? Era Cristo. Foi Jesus, em sua glória pré-encarnada. Quem desceu sobre o Monte Sinai? Foi a voz do nosso Salvador que pronunciou os 10 mandamentos. A mesma voz que, séculos depois, diria no Sermão da Montanha: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existem dois deuses. Não existe conflito. Aquele que deu a lei é o mesmo que morreu para pagar a penalidade de sua transgressão. A justiça e a misericórdia se beijaram na cruz. A lei cerimonial passou, como a sombra passa quando o sol do meio-dia chega. Mas a lei moral permanece, agora não como um fardo, mas como um guia de liberdade para aqueles que amam. Israel foi chamado para ser luz. Deus não queria que eles construíssem muros para se isolar do mundo, mas que fossem como uma cidade iluminada sobre o monte. José foi luz no Egito, Daniel foi luz na Babilônia. O plano sempre foi abençoar todas as famílias da terra. Infelizmente, eles esconderam essa luz sob o orgulho nacional. Mas hoje, o chamado é para você. A parede de separação caiu. O sistema de sombras acabou. A realidade, Cristo já veio. Mas a pergunta permanece: onde está a lei de Deus hoje? Ela ainda está apenas em tábuas de pedra frias e distantes para você? Ou você já permitiu que o Espírito Santo a escrevesse nas tábuas de carne do seu coração? A verdadeira obediência não vem do medo do fogo do Sinai. Ela vem da gratidão pelo sangue do Calvário. Quando você entende que o legislador se tornou o substituto, a única resposta possível é uma vida de amor e fidelidade. Se essa história abriu seus olhos para a beleza da justiça e do amor de Deus, não guarde essa luz só para você. O mundo está cheio de pessoas confusas, achando que Deus é um tirano ou que a vida não tem regras. Compartilhe este vídeo e seja você também um portador da luz. Deixe seu like e eu te vejo no próximo vídeo, onde vamos continuar desvendando os mistérios que o tempo tentou apagar. 8 Love.